Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje o nosso vídeo é o cristão e as finanças, né? A gente vai falar um pouquinho mesmo sobre dinheiro. Não é um assunto que a gente aborda muito, ou pelo menos não assim, cristão e dinheiro. Às vezes a gente tem algumas restrições, porque se fala em dinheiro, porque é para pedir, não sei o quê. Enfim, o objetivo desse vídeo é que a gente esclareça algumas coisas, a gente toque em alguns assuntos que eu acho que são importantes e necessários que a gente fale. Né? A primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala em finanças, e eu acho que para a gente ter uma vida mais equilibrada, é pensar em sabedoria. Em Tiago 1,5 fala assim, eu tô com a Bíblia aqui também, tá? Falo também porque tem uma pesquinha do lado de cá. Então não repare quando vocês me virem olhando um pouquinho para lá. Tiago 1,5 fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então, assim, a sabedoria é o que a gente precisa ter em mente como algo extremamente necessário para a vida do cristão, para a vida de qualquer pessoa. Primeiro porque a sabedoria ela serve para várias coisas na nossa vida, e quando a gente fala de finanças, é importante que a gente pense em sabedoria, porque é ela quem faz com que a gente seja moderado, faz com que a gente tenha um bom senso. Então, eu acho que assim, poxa, peça a Deus. Se não tem, peça a Deus, porque Ele dá. Isso está escrito em Tiago 1,5. Outra coisa que a gente precisa reforçar é que Deus ele é o dono de todas as coisas. Quem tem, quem não tem, quem tem muito, quem tem pouco, não importa. Deus ele é o dono de todas as coisas. Quando a gente pensa que o pobre e o rico eles vão para o mesmo lugar quando morrem, voltam para o pó. A palavra ela fala sobre isso, né? Primeiro que em Salmos 24:1, uma passagem conhecida, só para reforçar o que eu falei, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus ele é o dono de todas as coisas. E aí lá em 1 Timóteo 6,7, deixa eu abrir aqui, deixei a Bíblia marcadinha já, para adiantar a leitura. 1 Timóteo 6,7 fala assim, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então, assim, rico, pobre, com condições, sem condições, a gente não trouxe nada para esse mundo e a gente não vai levar nada não vai levar nada de volta quando a gente falecer, quando a gente morrer. Então, Deus realmente, ele é o dono de tudo. E no fim das contas, a gente não é dono de nada e a gente não vai levar nada quando a gente morrer. No caixão, a gente não vai poder botar o dinheiro e levar e usufruir dele quando a gente morrer. Então, é lembrar que Deus é o dono de tudo enquanto estamos aqui na Terra. Tudo isso é passageiro. Necessário. Eu não estou querendo dizer que não é necessário. Necessário, importante, não estou julgando quem corre atrás de riqueza. Não, pelo amor de Deus. Mas é passageiro. A gente precisa lembrar disso. E de que Deus é o dono de todas as coisas. A gente vai, provavelmente, voltar um pouco mais nesses assuntos, né? Então, eu vou falar de algumas questões relacionadas ao dinheiro. E antes, a gente vai voltar lá para Gênesis 3,19. Gênesis 3,19 fala o seguinte, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por conta és pó, e em pó te tornarás. Então, lembrando, né, que a gente vai voltar pro pó novamente, não tem muito para onde correr, essa aí é a certeza da nossa vida. E a palavra fala que do suor do nosso rosto, né, o homem, ele precisaria conseguir o seu sustento. Nos tempos passados, as pessoas elas trabalhavam porque elas precisavam ter dinheiro, né, ou ter o seu salário. Às vezes não era em moeda, era troca, era no formato de escambo, eram formatos distintos, mas era muito ligado ao sustento das pessoas. Então eu preciso me manter. Como eu preciso me manter, então eu vou trabalhar para que eu consiga me manter. Hoje em dia as coisas elas já estão um pouquinho mais diferentes, porque a gente não trabalha somente para ter o alimento, a vestimenta, não. A gente trabalha para ter outras coisas. Então eu tenho livros, eu tenho bíblias, eu tenho planners, eu tenho coisas assim que são, para mim, são importantes, mas se a gente fosse parar para pensar mesmo, eu não vou morrer ou não vou deixar de viver se eu não tiver um planner. Então, isso aqui não está ligado à minha subsistência, está ligado muito aos meus desejos, às minhas vontades, a facilidade que isso nos traz. Então, hoje a gente vive num mundo, né, que é o que a gente chama de um mundo capitalista, onde o consumismo é a palavra do momento e quanto mais a gente consome, mais a gente quer consumir, e isso é uma realidade que a gente convive.
E, infelizmente, hoje também a gente vive muito com a realidade do se você tem, você é alguma coisa. Se você não tem, você não é nada. Então a gente vê muitas pessoas ostentando, a gente vê pessoas que vão fazer de tudo para conseguir ter. E aí eu reforço e digo para vocês assim, que o ter não é o ser. Não representa quem as pessoas são. A gente vê muitas pessoas na internet, hoje no mundo de influência, não sei o quê. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro. E a gente pensa, poxa, essas pessoas são felizes, essas pessoas são as melhores, essas pessoas, isso aí era o que eu queria, essa mansão, esse carro, não sei o quê. Ok, você pode sonhar em ter determinadas coisas, mas entenda que nada disso de fato traz felicidade. Tem muitas dessas pessoas que têm tanto, mas não tem paz, não tem tranquilidade, não tem sossego. Às vezes não consegue dormir bem, sofre de algum tipo de doença, sofre de algum tipo de aflição. Então, assim, não é o ter que realmente traz a paz, a tranquilidade, sabe? Que traz a serenidade. Não é o ter. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente lembre disso. Infelizmente é a realidade do nosso tempo hoje, mas não significa que nós precisamos estar enquadrados nessa realidade. Podemos tentar fugir disso, sabe? Pedir ajuda a Deus mesmo, pedir ajuda a Ele, pedir misericórdia para que a gente não viva acreditando que a gente só é alguma coisa se a gente tem. Outra coisa que a gente precisa falar é que o dinheiro ele pode tanto ser uma bênção quanto uma maldição. Aí vocês vão dizer, Jéssica, é o dinheiro mesmo? Não, não é o dinheiro. Aí tem uma frase que diz assim, o dinheiro em si é algo neutro. O que determinará se ele será uma bênção ou não é a forma como nos relacionamos com ele. Então, assim, o que determina se o dinheiro é uma bênção ou uma maldição é a forma como eu me relaciono com o dinheiro. Então, se eu me relaciono de forma positiva, o dinheiro para mim se tornará uma bênção. Quando é que isso acontece? Primeiro, quando eu ganho meu dinheiro honestamente. Porque se eu for tentar ganhar o meu dinheiro de forma desonesta, infelizmente ele jamais será uma bênção para mim. As pessoas podem ter de tudo. A gente vê um monte de rico aí que lucra em cima da miséria alheia, inclusive. Mas esse dinheiro não é uma bênção, infelizmente. Né? O dinheiro que é uma bênção é aquele que a gente ganha honestamente, é aquele que a gente sabe que a gente não prejudicou outras pessoas para que a gente tenha acesso a ele. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa ganhar de forma honesta o nosso dinheiro. Quando a gente lembra quem nos concedeu aquele dinheiro, né, que tudo aquilo vem de Deus, né, foi Ele quem nos permitiu ter um emprego, é Ele quem nos dá força para trabalhar, é Ele que nos dá força para correr atrás do nosso pão de cada dia. Então a gente reconhece a grandeza do nosso Deus, a grandeza de quem está por trás de que permite que o dinheiro chegue para a gente, né, que é o nosso Deus. Não tem para onde correr. Aquele que é fiel, aí sim o dinheiro se torna uma bênção. Aquele que sabe honrar os compromissos, aquele que sabe dizimar. Aí a gente precisa lembrar a importância do dízimo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A importância do dízimo, a importância de você ajudar o próximo, sabe? O que você sabe, não só reter. Isso aí faz com que o dinheiro seja uma bênção para a gente. E quando é que o dinheiro ele se torna uma maldição? Quando o dinheiro ele se torna um Deus na vida das pessoas. Lá em Mateus 6:24, Mateus 6:24 é uma passagem bem conhecida, inclusive, fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, Deus da riqueza, né? Então, assim, não dá para servir as duas coisas. E o dinheiro, ele tem uma capacidade muito grande de fazer com que as pessoas o tornem um Deus em sua vida. Ah, porque o dinheiro, né? E aí isso pode se tornar uma maldição, quando o dinheiro ele ocupa um lugar de grande importância. E aí a gente já passa para um outro problema relacionado ao dinheiro, que é a questão da avareza. O que é avareza? É o apego imoderado e o desejo de adquirir e acumular riquezas. É quando você quer muito, você só quer ter, você só quer ter, você só quer acumular, sabe? E você não usa aquele dinheiro. As pessoas chegam a um nível de avaro que elas nem conseguem usar com elas mesmas, porque elas só querem ter, elas só querem reter, sabe? Então elas não conseguem abençoar a vida de outra pessoa, piorou a delas, porque elas não querem gastar aquele dinheiro, elas estão muito apegadas a ele. E isso também é a forma de colocar o dinheiro como um Deus, e isso também é uma idolatria. A gente vai ler duas passagens, né? Hebreus 13:5
Hebreus 13:5, que fala assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Aqui entra uma questão também que é o contentar-se, né? É algo complicado, é algo difícil. Eu falo por experiência própria, que eu fico assim, Senhor, eu gostaria de ter uma condição melhor. E a gente precisa entender que esse contentar-se não significa que a gente não vai correr atrás dos nossos sonhos para conseguir ter uma condição de vida melhor. Ah, porque eu só ganho R$ 100, então eu vou viver minha vida ganhando R$ 100. Porque eu dependo da ajuda do governo, eu vou viver dependendo da ajuda do governo. Não é desse tipo de contentamento que ele está falando. É daquele de que à medida que a gente vai se esforçando para conseguir aquilo que Deus vai nos dando, a gente sabe ser grato, a gente sabe honrar a Ele com aquilo que Ele nos dá, mesmo que talvez a gente não alcance aquilo que a gente sonha. Ah, eu não consegui o carro do ano, ou eu não consegui o carro, eu não consegui aquela casa, eu não consegui ter um salário bom que sobre um monte de dinheiro, mas Deus ele tem me dado sustento, então ele tá falando é disso, e é de eu correr atrás sim, de eu tentar não ficar perseguindo aquela coisa, porque ele fala aqui que a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa avarenta. E aí a outra passagem está em Colossenses 3:5. Colossenses 3:5 fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar de prostituição, impureza, apetite desordenado, a concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, muitas vezes a gente condena porque é idólatra, porque adora aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pessoas que são avarentas são chamadas de idólatras, é o que está aqui. A avareza, que é idolatria. Por quê? Porque você colocou o dinheiro como se fosse um deus, num pedestal. E aí sim a gente tem um grande problema. Então é preciso vigiar. Se você se identifica como uma pessoa avarenta, ah, eu não gosto de ajudar, eu não gosto de dar dinheiro, não, porque eu quero ter não sei o quê. Peça ajuda a Deus para que você deixe de ser uma pessoa avarenta. Se você vê sinais, ah, mas eu não vou comprar isso hoje, não vou comprar não, vou ficar segurando dinheiro, não vou comprar não, vou ficar aqui, não vou dar, não vou... Isso pode ser um sinal, pode ser um início de você se tornar uma pessoa. Então é necessário o exercício. Assim como você tem o extremo do consumismo, que a gente também tem que evitar, a gente precisa tomar muito cuidado com o extremo do não querer gastar. Ah, não vou gastar não. Não vou gastar não vou gastar não. Isso também é um sinal negativo. Assim como, eu tenho, eu vou gastar. E aí eu vou fazer um alerta, né, aqui, digamos, quase o último ponto dessa linha. Eu vou fazer um alerta para nós, enquanto cristãos. Olha, a sabedoria, ela perpassa por tudo isso aqui. A gente precisa ser sábio nas nossas compras. A gente precisa ser sábio em tudo o que a gente for fazer. Eu vou falar mais na frente sobre dívidas, e aí eu trago algumas coisas que me vieram à cabeça agora. Para a gente finalizar só esses pontos aqui, eu vou falar também sobre a questão do ganho fácil. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Lembra que a gente falou do dinheiro enquanto bênção, né? Quando ele é ganhado de forma honesta? Ganho fácil, tome muito cuidado. Ah, porque eu vou fazer aqui uma jogada que não sei o que e vou ganhar dinheiro rapidamente. Ou eu vou roubar, ou eu vou... Se é algo que defrauda alguém, a gente precisa vigiar. Porque eu vou me envolver com não sei quem que vai fazer assim, que vai fazer assado, é cambalacho, e aí eu vou ganhar esse dinheiro. Vigie, porque esse dinheiro ele não vai ser abençoado por Deus. Esse dinheiro você pode até ter, mas ele vai se esvair porque ele não foi feito de forma lícita ou ele não foi feito de forma que realmente seja honrosa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os ganhos fáceis. E aí fica o cuidado e o alerta também, né? Algo que é muito dos nossos tempos de hoje, a questão dos golpes que às vezes as pessoas caem por querer um ganho fácil. Ah, se você der 5 mil, você vai ganhar 100 mil em um mês. Gente, isso não existe, entendeu? Então, assim, vamos ficar alertas e tomar cuidado, porque às vezes esse desejo de, eu quero ganhar ganhar 100 mil, não sei o quê, pode ser um sinal ali de que você está se tornando uma pessoa ambiciosa. Tô falando com muito cuidado, porque existe uma linhazinha assim, sabe? Tem as pessoas que têm o sonho. Eu gostaria de descobrir que eu sou herdeira, seria muito legal. Mas daí eu já ficar maquinando formas de eu conseguir ficar rica da noite pro dia, nananana, e isso ficar uma constância na minha cabeça. Eu preciso tomar muito cuidado, porque isso pode me levar
Primeiro, que isso pode indicar que eu já estou no nível de ganância. Segundo, pode me levar a cometer uma dessas coisas assim, porque muitas pessoas elas são iludidas, infelizmente, por essa proposta de um ganho muito rápido e acabam perdendo o pouco que às vezes tem. Então vamos vigiar com isso, tá bom? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque ele já tá passando de 15 minutos. E volto em um outro vídeo que já vai ficar logo na sequência, só para vocês descansarem um pouco da minha cara. Ou se quiser assistir na sequência, ótimo. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre o adequado uso do dinheiro. Que talvez essa seja realmente a maior dificuldade que a gente tem, tá bom? Então nos vemos daqui a pouquinho. Não quero desligar. Vou deixar isso daí para vocês verem.